A chuva cai como lâminas sobre uma Berlim cinzenta e amedrontada. É novembro de 1938. As ruas de Hamburgo, geralmente impecáveis, agora refletem as luzes distorcidas de vitrines quebradas e sinagogas ainda fumegantes. Um carro preto da Mercedes, com as bandeirolas da SS no para-choque, corta a rua Rottenbaum-Chaussee, rasgando as poças d'água. Os faróis varrem a fachada de um prédio imponente, o Consulado Brasileiro. Lá dentro, no segundo andar, a luz de um abajur é a única coisa que combate a escuridão. Aracide Carvalho, uma mulher de 30 anos, com a elegância de uma estrela de cinema e os nervos de um atirador de elite, não está armada com uma pistola Walther PPK. A arma que ela segura é muito mais sutil e, naquele momento, muito mais perigosa. É um carimbo. À sua frente, sobre a mesa de mogno, há uma pilha de passaportes. São documentos de famílias inteiras. Os Levi, os Steinberg, os Katz. Pessoas que, lá fora, perderam o direito de serem chamadas de cidadãos. Para o Reich, eles são apenas números a serem eliminados. Para Aracy, eles são pais, mães e crianças aterrorizadas que imploraram no balcão do consulado naquela manhã. O relógio de parede marca 02, 14 da madrugada. O silêncio do escritório é quebrado apenas pelo som rítmico e abafado do carimbo batendo no papel. Pá, pá, pá. Cada batida é uma vida salva. Cada visto concedido é uma sentença de morte anulada. Mas o que Aracy está fazendo é crime. Um crime duplo. Crime contra a Alemanha nazista, que exige a deportação desses indesejáveis. E pior ainda, um crime de traição contra o próprio governo brasileiro. Semanas antes, um envelope lacrado com o timbre confidencial havia chegado de Brasília. Dentro, a infame circular secreta. 127. As ordens do Itamaraty sob o governo de Getúlio Vargas eram frias e claras. Fica proibida a concessão de vistos a indivíduos de origem semita. O Brasil não queria judeus. O mundo fechava as portas. Aracy leu aquela ordem. Olhou para as filas de desesperados que dobravam a esquina do consulado todos os dias e tomou uma decisão que faria generais tremerem. Ela decidiu que a lei estava errada. E se a lei estava errada, ela precisava ser quebrada. De repente. Passos, botas pesadas no corredor de mármore. O som ecoa crescendo. Aracy congela. A mão que segura o passaporte paira no ar. O prédio deveria estar vazio. O cônsul-geral já foi para casa. Os faxineiros já terminaram. Quem está ali? Seria a Gestapo, que já desconfiava daquela brasileira que falava alemão fluente e dirigia seu próprio carro pelas ruas proibidas? Ou seria um espião do próprio governo brasileiro enviado para fiscalizar se a circular 127 estava sendo cumprida? Ela tem segundos. Se for a Gestapo, ela será presa por facilitar a fuga de inimigos do Reich. Se for o cônsul, ela será exonerada e deportada, deixando centenas de pessoas sem sua única esperança. Com a calma de quem joga xadrez com a morte, Aracy não corre. Ela simplesmente desliza os passaportes já carimbados para dentro de uma gaveta falsa no fundo de sua mesa. Pega um maço de documentos burocráticos irrelevantes, pedidos de importação de café, e os espalha sobre a mesa. A maçaneta de bronze gira lentamente. A porta range. A figura que aparece na penumbra não é um soldado da SS. É o vigia noturno alemão, um homem idoso que perdeu 2 filhos na Primeira Guerra. Ele olha para Aracy, olha para a pilha de papéis e entende. Em Hamburgo, todos sabem o que está acontecendo, mas ninguém fala. Frau Aracy. Ele murmura tirando o boné. A senhora trabalha demais. As luzes chamam atenção lá fora. Ela solta o ar que nem percebeu que estava prendendo. Obrigada, Hans. Só mais alguns minutos. O vigia assente e fecha a porta. Ele não viu nada. Ou escolheu não ver. Aracy volta ao trabalho. Mas agora suas mãos tremem levemente. O medo é real. A adrenalina é um gosto metálico na boca. Para entender a loucura do que essa mulher está fazendo, você precisa entender o cenário. Hamburgo, em 1938, não é apenas uma cidade. É a boca do lobo. Bandeiras com a suástica pendem de cada janela como línguas vermelhas. Lojas de judeus têm a palavra Jude pintada nas vitrines.
Crianças são proibidas de ir à escola. E no meio disso tudo, Aracide Carvalho, chefe da seção de passaportes do consulado brasileiro. Ela descobriu uma falha no sistema, uma brecha burocrática invisível. Os passaportes alemães de judeus eram marcados com um grande J vermelho na primeira página. Era o estigma. Qualquer cônsul que visse aquele J tinha ordem de negar o visto para o Brasil imediatamente. O truque de Araci era de uma simplicidade genial e aterrorizante. Quando ela preparava a pilha de passaportes para o cônsul-geral assinar, ela não colocava os passaportes dos judeus no topo. Ela os misturava. Um pedido de visto comercial aqui, um passaporte diplomático ali, e no meio, o passaporte de uma família judia, aberto na página do visto, sem mostrar a capa ou a primeira página com o J vermelho. Ela sabia que o cônsul, um homem ocupado e vaidoso, assinava papéis mecanicamente enquanto conversava ou bebia café. Assine aqui, senhor cônsul, e aqui, mais este. Ela transformava a burocracia em uma arma de resgate. Cada assinatura que ela arrancava dele era uma família que escapava dos campos de concentração que estavam sendo construídos no leste. Mas naquela noite de novembro, a aposta tinha subido. A noite dos cristais, Kristallnacht, tinha mudado tudo. A violência deixara de ser burocrática para se tornar física. Sinagogas ardiam. Homens eram espancados nas ruas. Araci sabia que os vistos não eram mais suficientes. As pessoas não conseguiam chegar ao consulado. Elas estavam escondidas em porões, sótãos, tremendo de frio e pavor. Ela olha para as chaves do seu carro sobre a mesa. Um Chevrolet Coupé, com as placas diplomáticas CC, Corpo Consular. A imunidade diplomática significava que a polícia alemã não podia revistar o carro, em teoria. Mas a teoria estava morrendo rápido na Alemanha nazista. Araci fecha o último passaporte. Guarda o carimbo. Ela pega as chaves. Naquela noite, ela não vai para casa dormir. Ela vai dirigir até a casa da família Levi. Eles não têm como vir até ela. Então, ela vai até eles. Ela vai colocar uma família inteira no banco de trás do seu carro e dirigir através dos checkpoints da SS, apostando sua vida que o soldado na barreira respeitará a bandeira do Brasil no capô do carro. Ela apaga a luz do escritório. No escuro do corredor, Aracide Carvalho deixa de ser apenas uma funcionária pública. Ela se torna o Anjo de Hamburgo. E a longa noite está apenas começando. O motor do Chevrolet preto ronca baixo, uma vibração que Araci sente nas mãos enluvadas que apertam o volante. Lá fora, Hamburgo arde. Não é uma figura de linguagem. A cidade literalmente cheira a queimado. É a madrugada de 10 de novembro de 1938 e o mundo acabou de mudar. Se ontem o ódio era legislativo, impresso em papel e carimbos, hoje ele se tornou físico. É a Kristallnacht, a noite dos cristais. Araci dirige devagar pela rua Grindelallee. O som dos pneus não é o habitual atrito da borracha no asfalto. É um triturar constante, agudo e nauseante. Cric, crac, cric. O carro avança sobre um tapete de vidro estilhaçado. Vitrines de lojas judaicas, janelas de apartamentos, lustres de sinagogas, tudo reduzido a cacos brilhantes que refletem o fogo das tochas da SA, as tropas de choque paramilitares de Hitler. Pelo retrovisor, Araci vê vultos correndo nas calçadas. Homens de camisa marrom arrastam um senhor pela barba para fora de uma joalheria destruída. Ninguém intervém. A polícia alemã, famosa por sua eficiência e ordem, assiste de braços cruzados, fumando cigarros nas esquinas. O coração de Araci bate na garganta, mas seu rosto é uma máscara de mármore. Ela sabe que seu carro é uma bolha. As placas brancas com as letras vermelhas CC, Corps Consulaire, são um escudo mágico. Na teoria diplomática, o interior daquele Chevrolet é território brasileiro. Tocar nele é declarar guerra ao Brasil. Mas Araci sabe que, naquela noite, a loucura venceu a diplomacia. Se um desses brutamontes decidir quebrar o vidro do carro antes de ler a placa, o escudo desaparece. Ela vira a esquina bruscamente. Seu destino é a casa da família Levi. Margarete Levi não é apenas um nome em um passaporte para Araci. Tornou-se uma amiga, uma mulher culta, elegante, que dias atrás tomava chá e discutia literatura, e que agora é caçada como um animal.
O marido de Margarete já está escondido, mas ela ficou para trás para pegar documentos e joias. A única moeda de troca que resta para quem foge. Aracy para o carro na frente do prédio. O motor continua ligado. Vamos, vamos. Ela sussurra, tamborilando os dedos no volante. A porta do prédio se abre. Uma figura pequena, envolta em um casaco pesado demais para a estação, corre em direção ao carro. Margarete. Ela olha para os lados, aterrorizada. Traz apenas uma valise pequena. Aracy destrava a porta do passageiro. Margarete se joga para dentro, trazendo com ela o ar gelado e o cheiro de fumaça. No chão, Aracy ordena. Não há gentileza na voz, apenas urgência militar. Deite no chão, atrás do banco, cubra-se com a manta. Eles levaram o vizinho Aracy. Eles levaram o Sr. Cohen. Margarete soluça, encolhendo-se no assoalho do banco traseiro. Fique quieta, Margarete. Nenhuma palavra. Você não existe. Aracy engata a primeira marcha. O carro arranca. O plano é simples e suicida. Atravessar a cidade até uma casa segura próxima ao porto, onde outros judeus aguardam a emissão final dos vistos que Aracy carimbou ilegalmente horas antes. Mas Hamburgo naquela noite é um labirinto de armadilhas. A 3 quarteirões do consulado, luzes vermelhas piscam à frente. Uma barreira policial. Não a polícia comum, mas a Schutzstaffel, a temida SS. Homens de uniforme preto com a caveira Totenkopf nos caps bloqueiam a rua com um caminhão atravessado. Aracy sente o sangue gelar. Ela tem uma judia escondida no assoalho. Se revistarem o carro, não há explicação possível. Não há imunidade que a salve de uma acusação de contrabando de fugitivos. Ela tem 2 segundos para decidir. Dar meia volta e fugir, o que garantiria uma perseguição e tiros, ou avançar e blefar. Ela acelera. Aracy de Carvalho não diminui a velocidade como alguém que pede licença. Ela se aproxima da barreira como alguém que exige passagem. Ela para o Chevrolet a centímetros da bota de um oficial da SS. O oficial, um jovem loiro com olhos de gelo, bate no vidro com o cano de uma lanterna. Aracy baixa o vidro. O ar frio entra. Documentos. O oficial ladra em alemão. Ele joga o facho de luz dentro do carro. A luz varre o painel, o banco do passageiro vazio. E começa a ir para o banco de trás. Aracy não espera. Ela não entrega os documentos humildemente. Ela abre a porta do carro e sai, ficando de pé, face a face com o nazista. Ela é uma mulher bonita, imponente, vestida com a elegância parisiense que as alemãs invejavam. O que significa isso, oficial? Ela pergunta em alemão perfeito, mas com um tom de indignação aristocrática. Você sabe quem eu sou? O oficial hesita. A agressividade dele vacila diante daquela mulher que não demonstra medo, apenas irritação. Rotina de segurança, Frau. Eu sou a chefe da chancelaria do Consulado do Brasil. Aracy o interrompe, estendendo sua carteira diplomática como se fosse uma condecoração. E estou com pressa. Tenho despachos urgentes para o porto. Se o governo do Reich pretende obstruir as relações diplomáticas com a América do Sul, tenho certeza que Berlim gostaria de saber o nome do oficial responsável por este incidente. Era um blefe colossal. O Brasil de Vargas flertava com a Alemanha. Berlim não se importaria com um atraso. Mas o soldado na rua não sabe disso. Ele vê apenas uma autoridade estrangeira furiosa mencionando seus superiores. O oficial olha para a carteira. Olha para as placas CC. Olha para Aracy. No assoalho do banco de trás, sob uma manta xadrez, Margarete Levy prende a respiração até seus pulmões doerem. O menor movimento, um soluço, um tremor visível da manta, e tudo acaba. O oficial dá um passo atrás. O condicionamento alemão para respeitar a hierarquia e a autoridade fala mais alto. Peço desculpas, Frau Carvalho. A noite está agitada. Podem passar. Ele faz um sinal para os homens moverem o cavalete de madeira. Aracy não sorri. Não agradece. Apenas assente, seca, como se ele tivesse feito o mínimo de sua obrigação. Ela entra no carro, fecha a porta e arranca devagar, resistindo ao impulso de pisar fundo. Só quando dobram a esquina e a barreira desaparece no retrovisor, as mãos de Aracy começam a tremer incontrolavelmente no volante. Pode subir, Margarete, ela diz, a voz falhando pela primeira vez. No banco de trás,
A mulher emerge da manta, pálida como um fantasma. Como você fez isso? Eu não fiz nada, Aracy responde, olhando para a estrada escura à frente. Eles é que são covardes. Eles só respeitam a força. Nunca mostre medo a eles, Margarete. Nunca. Elas chegam ao esconderijo. Aracy deixa Margarete e promete voltar com os passaportes finalizados na manhã seguinte. Ao dirigir de volta para casa, sozinha, o sol começa a nascer sobre o porto de Hamburgo. O céu é cinza, manchado pela fumaça negra das sinagogas queimadas. Aracy estaciona o carro em frente ao seu apartamento. Ela sente o peso exaustivo da noite. Salvou Margarete. Salvou os Katz. Mas quantos outros? Ao entrar no saguão do prédio, ela vê uma figura parada perto das caixas de correio. Um homem. Aracy leva a mão à bolsa, onde guarda um pequeno canivete. Mas o homem se vira. Ele usa óculos redondos, tem um bigode fino e um olhar que mistura inteligência e uma profunda melancolia. Ele não é da Gestapo. Ele veste um terno mal cortado e segura uma maleta de couro surrada. É o novo cônsul adjunto que acabou de chegar do Brasil. O homem que deveria ser seu supervisor. O homem que, em teoria, tem o dever de fiscalizá-la e denunciá-la. Dona Aracy, ele diz, com um sotaque mineiro suave que soa estranho naquela terra de vogais duras. Me disseram que a senhora é quem resolve os problemas por aqui. Meu nome é João Guimarães Rosa. Aracy solta o canivete dentro da bolsa. Ela olha para aquele homem de aparência frágil. Ela ainda não sabe, mas aquele encontro é mais perigoso do que qualquer barreira da SS. Porque se a Gestapo podia matá-la, aquele homem podia fazer algo pior. Ele podia fazê-la se apaixonar no meio do inferno. E o amor, em tempos de guerra, é a maior fraqueza de um espião. A guerra secreta de Aracy estava prestes a ficar muito mais complicada. O ano é 1939. O cheiro de Hamburgo mudou. O aroma de fumaça das sinagogas queimadas se dissipou, substituído por algo mais metálico e permanente. O cheiro de ozônio, óleo diesel e medo estagnado. João Guimarães Rosa não era o parceiro que Aracy esperava. Ele não era um sabotador com faca nos dentes. Ele era um homem de letras, um diplomata de carreira, um observador meticuloso do mundo. Ele via o perigo onde Aracy via obstáculos a serem chutados. Joãozinho, ela o chamava num sussurro carinhoso pelos corredores do consulado. Você pensa demais. Enquanto você conjuga verbos, eles estão levando as pessoas. Eu não penso demais, Aracy. Ele respondia, ajeitando os óculos redondos, os olhos varrendo o saguão para garantir que ninguém ouvia. Eu vejo o tabuleiro. Você está jogando damas. Eles estão jogando xadrez. E a peça que eles querem comer é você. Mas foi exatamente esse contraste que selou o destino dos dois. No meio do inferno nazista, entre carimbos falsificados e fugas na madrugada, eles se apaixonaram. Não foi um romance de verão. Foi um pacto de sobrevivência. João sabia o que Aracy fazia. Ele via os passaportes sem o J vermelho. Ele via as famílias judias que entravam chorando no escritório dela e saíam com um brilho de esperança suicida nos olhos. Como cônsul adjunto, era dever dele reportá-la. Era dever dele pará-la. Em vez disso, ele se tornou seu cúmplice silencioso. Enquanto Aracy operava a linha de frente, colocando pessoas no carro e enfrentando a Gestapo na rua, João operava as sombras burocráticas. Ele distraía o cônsul-geral com longas conversas sobre literatura alemã. Ele perdia memorandos que questionavam o aumento súbito na emissão de vistos. Ele, com sua genialidade linguística, ajudava a redigir justificativas técnicas para o Itamaraty, explicando por que o Brasil precisava daqueles imigrantes específicos. Técnicos especializados, agricultores modernos, que, coincidentemente, eram todos judeus fugindo da morte. Mas a Guerra Fria diplomática estava prestes a esquentar. 1º de setembro de 1939. A Alemanha invade a Polônia. O mundo prende a respiração. 2 dias depois, Inglaterra e França declaram guerra. As sirenes de ataque aéreo, que antes eram apenas testes irritantes nas manhãs de quarta-feira, agora soam com a gravidade do fim do mundo. Para Aracy, a guerra não significava geopolítica. Significava que as fronteiras estavam se fechando. O porto de Hamburgo, sua principal rota de fuga para os refugiados, tornou-se uma zona militarizada de segurança máxima.
Submarinos U-Boat saíam dali para caçar no Atlântico. Cada navio que partia era revistado até os rebites. A operação de resgate, que já era perigosa, tornou-se quase impossível. "Temos que parar, Aracy", João disse numa noite, enquanto as janelas do apartamento vibravam com o som distante da artilharia antiaérea. "A Gestapo está monitorando os vistos de saída. Eles sabem que o Brasil está emitindo demais. O cerco está fechando." Aracy estava sentada no chão da sala, cercada por malas. Não as dela. Malas de uma família que ela esconderia ali naquela noite. "Se pararmos, eles morrem, João. Simples assim. Não é uma metáfora literária. Eles vão para os campos de trabalho no leste e nunca mais voltam." "E se nós não voltarmos?" O Brasil de Vargas está flertando com o eixo, mas a pressão americana é enorme. Se o Brasil romper com a Alemanha, nós deixamos de ser diplomatas. Viramos reféns, e reféns que ajudaram judeus não são trocados, são fuzilados. Aracy olhou para ele. Ela sabia que ele tinha razão. O medo de João era racional, inteligente, mas ela tinha algo que ele não tinha: a incapacidade biológica de aceitar a tirania. "Então vamos trabalhar mais rápido", ela disse, levantando-se. "Se o tempo está acabando, vamos tirar todos que pudermos antes que o relógio pare." E assim começou a fase mais frenética e aterrorizante da missão. Entre 1939 e 1941, Aracy transformou o consulado em uma agência de viagens do submundo. Ela não apenas carimbava papéis. Ela conseguia passagens de navio no mercado negro. Ela trocava joias de refugiados por marcos alemães para subornar guardas portuários. Ela usava sua beleza e seu alemão impecável para encantar oficiais nazistas em recepções diplomáticas, colhendo informações sobre quais rotas de fuga ainda estavam abertas. Há uma cena que define esse período. Um momento que poderia ter saído de um filme de suspense, mas foi a realidade crua de uma terça-feira cinzenta em 1940. A Gestapo fez uma visita de cortesia ao consulado. 2 agentes de sobretudos de couro, cheirando a tabaco barato, e autoridade ilimitada. Eles não foram falar com o cônsul-geral. Foram direto à mesa de Aracy. "Frau Carvalho", disse o mais velho, colocando uma pasta grossa sobre a mesa dela. "Temos notado uma coincidência curiosa. Muitos dos imigrantes que recebem vistos brasileiros desaparecem dos nossos registros de residência dias antes, e muitos deles têm sobrenomes que nos interessam." O escritório parou. As máquinas de escrever silenciaram. João, na mesa ao lado, sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Ele sabia que na gaveta de Aracy havia 3 passaportes adulterados naquele exato momento. Aracy nem piscou. Ela abriu a gaveta, não para esconder algo, mas para pegar um isqueiro. Acendeu um cigarro com calma, soprou a fumaça para o lado, longe do rosto do agente, e sorriu. Um sorriso de predadora. "Eficiência, senhores. O Brasil é um país grande em crescimento. Precisamos de gente que queira trabalhar, não de burocratas que perdem tempo analisando sobrenomes. Se o Reich não quer essas pessoas, nós queremos. Não é esse o acordo? Vocês se livram deles. Nós ganhamos mão de obra. Deveriam me agradecer por limpar as ruas de Hamburgo para vocês." Era uma audácia suicida. Ela usou a própria lógica antissemita dos nazistas contra eles. "Estou levando o lixo de vocês." O agente encarou-a por longos segundos. Ele procurava medo. Procurava culpa, mas só encontrou arrogância burocrática. E se havia algo que um alemão respeitava, era a eficiência arrogante. Ele pegou a pasta de volta. "Cuidado, Frau Carvalho. A eficiência excessiva às vezes é suspeita." Quando eles saíram, Aracy continuou fumando. Só João viu que o cigarro tremia tanto que as cinzas caíam sobre a mesa. "Você é louca", João sussurrou passando por ela. "Uma louca maravilhosa." "É a audácia da onça, Joãozinho", ela respondeu, usando a expressão do sertão que ele tanto amava. "Se você agir como presa, eles te comem." Mas a sorte estava acabando. O ano virou para 1942. O mundo estava em chamas. Os Estados Unidos tinham entrado na guerra após Pearl Harbor. No Atlântico, navios brasileiros começaram a ser torpedeados por submarinos alemães. A opinião pública no Brasil virou. Vargas não podia mais manter a neutralidade. Em janeiro de 1942, durante a Conferência do Rio de Janeiro,
O Brasil rompeu relações diplomáticas com a Alemanha nazista. A notícia chegou a Hamburgo como uma sentença. O telefone do consulado tocou. A voz do outro lado, vinda da embaixada em Berlim, era trêmula. Queimem os documentos. Fechem as portas. Vocês não são mais diplomatas. Vocês são cidadãos inimigos em território do Reich. Aracy desligou o telefone, olhou para João. Olhou para a pilha de vistos pendentes na mesa. Famílias que esperavam buscá-los na manhã seguinte. Não haveria manhã seguinte. O escudo diplomático tinha evaporado. O carro com placas CC agora era apenas um alvo. Temos que ir para o hotel de custódia, João disse, empacotando freneticamente os livros. A Gestapo virá nos buscar em horas. Aracy não estava empacotando roupas. Ela estava pegando os arquivos, os endereços, os nomes. Eles não podem ficar aqui, João. Se a Gestapo pegar esses arquivos, eles vão caçar cada um que ajudamos e que ainda não embarcou. Naquela última hora, enquanto as sirenes de ataque aéreo começavam a uivar novamente sobre Hamburgo, anunciando mais uma noite de bombardeios da RAF, Aracy de Carvalho e João Guimarães Rosa tiveram que fazer a escolha mais difícil de suas vidas. Eles não podiam mais salvar ninguém. Agora, precisavam apenas sobreviver para contar a história. A porta do consulado foi trancada pela última vez. Mas a guerra de Aracy não tinha acabado. Ela estava apenas mudando de campo de batalha. E o inimigo agora não seria a Gestapo, mas o esquecimento. Baden-Baden, Alemanha, 1942. O hotel de luxo Brenner's Park parece um palácio, mas é uma gaiola dourada. Aracy e João não são mais diplomatas livres. São prisioneiros de guerra de luxo. Após o rompimento das relações entre Brasil e Alemanha, eles, junto com outros funcionários do corpo diplomático, foram levados para lá pela Gestapo. Lá fora, a Europa sangra. Ali dentro, garçons servem sopa rala em porcelana fina, enquanto guardas armados da SS vigiam o perímetro do jardim. Ninguém entra, ninguém sai. Aracy caminha pelo quarto apertado. Ela sente a falta do volante do Chevrolet. Sente a falta da ação. Mas, acima de tudo, sente o peso do silêncio. Durante meses, eles vivem nesse limbo. A Gestapo faz revistas constantes. Eles procuram listas, nomes, provas de espionagem. Se encontrarem os registros privados de Aracy, as anotações sobre as famílias que ela ajudou, os contatos da resistência judaica, ela não será trocada por diplomatas alemães. Ela será enviada para o campo de concentração de Ravensbrück. João, sempre o estrategista, queimou a maior parte dos papéis sensíveis antes de saírem de Hamburgo. Mas a memória. A memória é perigosa. Se nos interrogarem separadamente, Aracy, João sussurra numa noite segurando a mão dela. Nós apenas cumprimos ordens, burocracia, papelada, nada de heroísmo. O heroísmo nos mata agora. Finalmente a troca acontece. Em uma operação tensa em Lisboa, diplomatas alemães expulsos do Brasil cruzam com os brasileiros expulsos da Alemanha. O trem da liberdade apita. A volta para casa deveria ser o final feliz. Deveria haver uma banda tocando, medalhas, confete. Mas quando o navio Gripsholm atraca no Rio de Janeiro, em 1942, o que espera Aracy não é gratidão. É a polícia política de Getúlio Vargas. O Brasil é uma ditadura, o Estado Novo. O chefe de polícia, Filinto Müller, é um admirador confesso dos métodos nazistas. Ele deportou Olga Benário para a morte anos antes. Ele odeia judeus tanto quanto Himmler. Aracy desce a rampa do navio e entende a cruel ironia. Ela escapou da Gestapo em Hamburgo apenas para cair nas garras de um governo que simpatizava com eles no Rio. A Circular Secreta 1. 127 ainda é válida. O que Aracy fez, desobedecer ordens diretas para salvar indesejáveis, é crime administrativo e político. Ela pode ser processada. João pode ter sua carreira diplomática destruída antes mesmo de começar. Então eles fazem um pacto. O Pacto do Silêncio. Ninguém pode saber a extensão do que você fez, Ara. João diz, já em solo brasileiro, olhando para os edifícios do Rio. Não agora, o mundo ainda não está pronto. E assim, a espiã humanitária desaparece. Aracy de Carvalho, a mulher que enfrentou a SS, torna-se apenas a Senhora Guimarães Rosa. A esposa dedicada do escritor que começa a despontar como um gênio literário. Eles se casam, vivem uma vida aparentemente normal.
João escreve sua obra-prima, Grande Sertão, Veredas. Araci cuida da casa, dos filhos, da vida prática. Mas às vezes, em jantares sociais no Rio ou em São Paulo, alguém comenta sobre a guerra. Alguém elogia a eficiência alemã. Alguém faz um comentário antissemita casual. E os olhos de Araci faiscam. A onça de Hamburgo ainda está lá dentro. Ela se retira da sala, vai fumar na varanda, olhando para o Atlântico, lembrando do cheiro de vidro queimado na Kristallnacht. O segredo permanece guardado por décadas. O Brasil se redemocratiza, o mundo muda. Vargas cai, morre. A Guerra Fria começa e termina. É apenas nos anos 70 e 80 que o silêncio começa a rachar. Não por Araci querer glória, mas porque as crianças que ela salvou cresceram. E elas nunca esqueceram. Em Israel, no memorial do Holocausto Yad Vashem, sobreviventes começam a contar a mesma história. Havia uma mulher no consulado brasileiro. Ela não olhava para o JTOH vermelho. Ela nos levou no carro dela. O nome dela era Araci. Os historiadores de Jerusalém começam a investigar, cruzam datas, cruzam nomes e descobrem a verdade que o Itamaraty escondeu. Aquela mulher não apenas carimbou passaportes, ela orquestrou uma das operações de resgate solo mais audaciosas da guerra. Em 1982, o telefone toca na casa de Araci, em São Paulo. Ela já é uma senhora de cabelos brancos, viúva de seu amado João desde 1967. É um representante de Israel. Dona Araci, o Estado de Israel e o povo judeu gostariam de honrá-la. A senhora foi declarada justa entre as nações. É a maior honraria que Israel pode dar a um não-judeu. O mesmo título de Oscar Schindler. Araci viaja a Jerusalém. Lá, no Jardim dos Justos, ela planta uma árvore. O sol do deserto é forte, diferente do cinza de Hamburgo. Mas o sentimento é o mesmo. Vida. Cercando-a não há soldados da SS. Há idosos chorando. Há filhos desses idosos. Netos. Gerações inteiras que existem apenas porque, numa madrugada fria de 1938, ela decidiu desobedecer. Uma sobrevivente segura as mãos enrugadas de Araci e pergunta: por quê? Por que a senhora arriscou tudo por nós? Nós éramos estranhos. Araci, com a mesma simplicidade brutal com que enfrentava nazistas, responde: porque era o certo. Vocês eram gente. E gente a gente não deixa morrer. Araci de Carvalho morreu em 2011, aos 102 anos, em São Paulo. Ela morreu com a mente lúcida, mas o corpo cansado. Em seu obituário, poucos jornais deram a manchete que ela merecia. A maioria a chamou de Viúva de Guimarães Rosa. Mas a história, a verdadeira história, é implacável. Ela sobrevive ao tempo. Hoje sabemos a verdade. Ela não foi uma espiã que roubou mapas de mísseis. Ela não explodiu pontes. Ela não matou generais. Ela fez algo muito mais difícil, muito mais perigoso e muito mais raro em tempos de escuridão. Ela permaneceu humana. Araci enganou a Gestapo. Enganou Vargas, enganou a morte. E no final, sua vitória não foi uma medalha no peito. Foi o sorriso de cada criança que desceu daquele navio no Brasil, viva, livre, pronta para construir um futuro que Hitler tentou cancelar. Essa foi a missão secreta de Araci. Missão cumprida.